Boa noite. Estamos ao vivo. Só que o Instagram parece que não está querendo ajudar a gente. Mas vai dar certo. Hoje nós temos mais uma live da série Aonde Investir em 2025. Boa noite, Mila. Você escuta bem porque o Instagram hoje ele tá. Já deu, com certeza. O Instagram hoje ele tá querendo inventar arte aqui. Bora, Gianni, tudo bem, meu parceiro? Boa noite. É um prazer recebê-los aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar, gente, sobre debenture. Escuta bem, perfeito, Mila. Muito obrigado pela sua presença. Gianni também, muito obrigado. Esperando agora a Milena entrar. E hoje nós vamos falar sobre debenture. É um passo além nos investimentos em renda fixa. E será mesmo que é renda fixa? Vamos descobrir hoje com Milena. Tudo bem, Thaís? Boa noite. Gente, vocês estão falando da onde? Eu já pude ver pelo menos aqui uns dois estados diferentes. Vai falando aí da onde vocês estão falando e me conta aí se está tudo certinho e como é que tá a expectativa para essa live hoje. Vou esperar só mais um minutinho, o Milena já deve estar entrando e a gente começa a entregar o nosso conteúdo. Vem cá, quem aqui já conhece o que é uma debenture? Fala aqui pra gente. Você sabe o que é uma debenture? O que é que você espera hoje aprender? Salvador. Isso. Bora ver se ela consegue entrar aqui, Jani. Mila fala de Salvador, Jeani de Fortaleza. Ela já deve estar entrando aqui, é porque hoje o Instagram ele não está muito bom, não está entregando tão bem. Eliana, tudo bem, Eliana? Eliana acabou de entrar. Eliana, hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante, que é sobre as debentures da nossa série Onde Investir em 2025. Eliana, fala aí pra gente, de onde é que você está falando? Você é de Salvador, você é de Fortaleza? De onde você está falando? E qual é a sua expectativa para essa live hoje? Conta aí pra gente. Só tentar falar com a Milena aqui. Ela tá sem conseguir entrar. Aracaju. Que privilégio tê-la aqui, tá bom? Seja muito bem-vinda. Eliana Amaral. Seja muito bem-vinda. É um privilégio tê-la aqui. Mila, muito obrigado, Mila, pela sua presença. Milena falou que ela já está online, mas está sem conseguir entrar. Daqui a alguns minutinhos a gente entra. Aproveitando, gente, amanhã a gente tem evento presencial aqui em Salvador. Você que é de Salvador, nós vamos ter um evento presencial e vamos falar sobre construção de patrimônio. Vai ser incrível. É isso aí, Alina. Vamos esperar muito conhecimento e vamos ter hoje. Tenha certeza disso. Grandes coisas estão por vir e a gente vai entregar muita coisa legal. A nossa intenção com essas lives é ajudar as pessoas a mudarem de vida, a começar a investir, a ter um crescimento financeiro. Então daqui a pouquinho a gente está entrando. Vamos aproveitar esse momento. Pronto, Milena acabou de entrar, ela estava sem conseguir conectar. Vamos aproveitar esse momento, vamos compartilhar essa live com todo mundo. Mila fala de Salvador também. Amanhã, gente, a gente tem evento presencial em Salvador. Pronto, Milena acabou de entrar, pediu para solicitar. Vamos ver se a gente consegue aqui aceitar. Pronto, Milena, tudo bem? Olá, Boa olá! noite. Tudo bom, gente? Tava aqui com um pouquinho de dificuldade. É,
Eu, em minha década de 70, com dificuldade na parte de tecnologia, não é, Thiago? Mas hoje o Instagram não tá bom, realmente ele tá com algumas dificuldades para entrar aqui, então é isso mesmo. A gente já Ah, tem algumas a pessoas gente dá super conta. especiais aqui. Tem o Geani aqui Gente, de Fortaleza. A gente tem ah, a Elana, a Elane, não é isso? Elane de Aracaju. A gente. Eliana Amaral de Aracaju. A gente que tem Camila de maravilha! Salvador, Michele. E hoje nós vamos falar sobre debentures. Gente, para quem não conhece, Milena é a nossa sócia e a rede do escritório de Fortaleza. Ela tem uma experiência incrível. Boa noite, João. Estou te apresentando, porque tem algumas pessoas que estão aqui que não te conhecem ainda, são Ah, novas aqui no Instagram. muito prazer! Sejam bem-vindos a esse bate-papo super gostoso. Isso aí. Hoje vai ser um bate-papo rápido, que a gente tem alguns compromissos depois, mas vamos entregar o melhor no tempo que nós temos agora. Milena, vamos começar falando. Um abraço, Luana, João. É, o que é uma debenture? Eu acho que travou um pouquinho. Tá, voltou? Voltou Voltei! agora. Vamos lá. Vamos lá. O que é uma debenture? Vamos lá. O que é debênture, gente? É um título de renda fixa emitido por empresas privadas. E por ser debênture, esse título ele pode ser emitido por diversidades múltiplas, né? Normalmente, quando a gente fala de um título de crédito privado, é tão somente uma empresa que quer captar recurso e no lugar de ela tomar empréstimo em banco nas formas mais tradicionais, nos meios mais tradicionais, ela busca esse capital através de emissão de dívida. Então, o que é uma debênture? É um papel de uma empresa privada que é uma emissão de uma dívida dessa empresa. Através desse papel, a empresa, ela garante ao investidor uma recompra ou um pagamento de juros ao longo do processo, ao longo da vida desse papel que é a debênture. Perfeito. Então, gente, a debênture ela é uma dívida que uma empresa emite para conseguir dinheiro para investir no seu negócio. Exato. Como a gente já aprendeu aqui, né, Melina? Toda vez que a gente investe em empresa através de uma renda fixa, ela tem que remunerar a gente de alguma forma. Então, Perfeito. quando a gente, entre aspas, a gente empresta dinheiro a alguma empresa. Então, duas perguntas. Debênture é realmente renda fixa? Algumas pessoas têm dúvida com relação a isso aí, e a gente vai falar o porquê da raiz dessa dúvida. E como é que funciona a remuneração dessas debêntures? Então, vamos lá, por partes. Né? Debênture, ela é um papel de renda fixa. Mas renda fixa não é fixa. É, Milena confundiu minha cabeça. Então vamos lá, gente. Todo papel de renda fixa, ele tem uma taxa pré-contratada, aonde o investidor sabe o quanto ele vai receber por ele emprestar esse dinheiro, seja para a empresa, no caso de título privado, seja para o governo, no caso de títulos públicos, seja para os bancos, no caso dos papéis bancários. Então, ela é uma renda fixa porque ela consegue, na sua emissão, ela já colocar prazo, ela já colocar modalidade de pagamento de juros e ou conversão, em ações, por exemplo, e ou amortizações. Então, o que caracteriza ela ser uma renda fixa? Porque ela é um papel onde, na contratação, ou seja, na compra deste papel, o investidor ele já sabe em quais são as condições que ele terá de remuneração, de pagamento de juros, né? Então, quando isso é feito, isso significa que é uma renda fixa.
Por outro lado, ela não é fixa porque existem algumas variáveis. As variáveis de mercado, de risco de crédito, de risco de liquidez, que eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, não é isso, Thiago? Perfeito, vamos lá. Você tocou em um ponto extremamente interessante e talvez seja desse ponto que venha a grande dúvida que as pessoas têm se debêntures são Hum, realmente renda fixa ou renda variável. Ela pode se transformar em ações de uma empresa? Fala para a gente qual é a diferença de uma debênture conversível para uma debênture não conversível e o que seria essa conversão em ações, por exemplo, de uma determinada empresa? Perfeito. Então, quando uma empresa ela emite uma dívida, dentro dessa emissão de dívida, Thiago, ela vai dizer quais são as considerações dela, empresa. Então, qual vai ser a taxa de juros, qual vai ser o prazo desse papel, qual vai ser a condição de amortização, quais serão as condições que essa empresa ela pode vir a ter ao longo do tempo para recomprar esses papéis e essas dívidas, né? E isso é muito interessante a gente ter um olhar atento sobre isso, porque indica muito se a empresa ela está tomando crédito, levantando crédito por uma necessidade de complemento de caixa, isso significa que ela pode ter problemas ou que ela pode achar que vai entrar em algum problema e essa captação de recurso é tão somente para o caixa, como quando as debêntures são emitidas ou a dívida é emitida, quando a empresa fala assim, a qualquer momento eu posso recomprar este papel no mercado ao meu preço, isso significa uma empresa que muitas das vezes ela confia no negócio dela. E naquele momento, mesmo em momento adverso, como hoje, por exemplo, né, que a gente está numa Selic a 14,75, uma empresa emitir uma dívida a um juros que ela terá de pagar para o investidor um juros superior aos 14,75, que é a taxa básica de juros da nossa economia, ela tem que considerar que em ela, voltando a um patamar de suficiência financeira, de caixa, ela pode querer recomprar essa dívida, porque de repente essa dívida pode ficar muito cara para ela pagar aos investidores. Então, uma debênture conversível é quando ela tem uma cláusula na sua emissão, na qual a empresa ela diz o seguinte: através dessa debênture, você que me emprestou dinheiro pode virar a ser sócio da empresa. Você pode ter a conversão dessa sua quantidade de papéis, porque quando a gente compra dívida, né, Tiago, a gente compra uma quantidade de posições unitárias, que é o que a gente chama de PUs. Então, todo papel ele tem um preço. E esse preço a gente chama de posição unitária, que são os PUs de cada emissão, de cada CRA, CRI, título público. Então, todo e qualquer papel de renda fixa, ele tem um preço para que eu compre. Então, quando eu compro uma debênture que ela é conversível, isso significa contratualmente nesta emissão que eu posso ter essa minha quantidade de PUs conversível em ações da empresa. Então, se é uma pessoa que fala assim, eu quero entrar num processo de ficar mais moderado, mudar um pouco o meu perfil, sempre fui conservador, mas eu não gostaria de comprar de cara uma ação da Petrobras, por exemplo. Não gostaria de comprar de cara uma ação de Vale, por exemplo, ou de qualquer outra empresa. E essas empresas têm emissão de debêntures. Se essa emissão de debênture houver a cláusula de conversão, isso significa que você pode ter essa quantidade de posições unitárias conversível em ações da empresa. Né? Então, não são todas as emissões que têm essa cláusula, ou que têm essa Salvou um pouquinho aqui agora. Não sei se vocês estão me vendo e dentro ouvindo, da sua mas emissão e Milena no travou um prospecto, pouquinho. tem que estar definido quais serão essas condições para que ela vire conversível em ação. É isso aí. Travou um pouquinho, gente. Mas a princípio, o que tudo que a Milena falou, isso tudo está estipulado no contrato da debênture quando ela é emitida. Então, dentro desse contrato, tem todas essas condições. Ela pode ser, o credor, quem está emitindo a debênture, pode pagar de forma antecipada.
que às vezes é vantagem para ele por conta da situação econômica. Como a Milena Sim, falou, a Selic hoje está lá em cima, 14,75. Pegar dinheiro no mercado hoje é muito caro. Então, sim, você pode antecipar o pagamento desta debenture. E, em alguns momentos, é vantagem. Isso tudo está estipulado em contrato. Gerani perguntou aqui, passa de credor a sócio? Pode ser, Gerani. Como a sim, Milena falou, é justamente isso aí. Precisa estar em sim, contrato. Mas se tiver uma cláusula no contrato informando isso, você pode converter aquele dinheiro em ações que torna sócio da empresa. O, esse modelo surgiu baseado em um modelo americano, de um mútuo conversível. A tradução mais próxima seria mais ou menos isso. Um mútuo conversível. E as pessoas utilizavam essa estrutura para alavancar as startups. É uma forma de acreditar tanto no negócio que você está apostando, emprestando dinheiro, que você vai querer ser sócio daquele projeto lá no futuro. Então, Jenny, sim, realmente, você pode passar de credor para sócio daquela empresa. Isso é interessante quando a gente sim, acredita muito no negócio. Talvez aí sim. venha essa dificuldade, né? Das pessoas acharem que o underventure é renda fixa, é renda variável, são ações, não são. Milena respondeu muito bem e a gente acabou elucidando aqui da melhor forma possível. Gente, vai mandando suas dúvidas, a gente está aqui para responder. Nossa live é curta e caceteira, como diz aqui na Bahia, então vamos para frente. Milena, fala um pouco. Apesar do Instagram não estar ajudando, mas quem sabe faz ao vivo, a gente tá junto. Bora, Com Thiago. certeza, a gente vai passar os conteúdos. Vai dar certo, já está dando. Milena, fala aí para gente quais são os riscos envolvidos em você investir em uma debenture. Grande abraço para a Rívia. Tô olhando entrando no instante também aí. Eu não estou escutando agora, não sei se está dando para. Voltou. Voltou, pronto. Estávamos. Quais são os riscos envolvidos em em investir em uma debênture? Vamos lá. Gente, todos os riscos que incidem em o investidor comprar um papel de dívida, seja ela pública, privada ou bancária. Então, o primeiro risco que a gente sempre fala, no caso de debêntures, risco de crédito. Por quê? Porque eu, enquanto investidor, estarei fazendo empréstimo do meu valor para a empresa que eu quero emprestar. Então, vamos lá, um exemplo. Vai ter agora uma emissão, uma oferta de debênture da Petrobras. Eu, Milena, investidora, emprestarei meu rico dinheirinho para a Petrobras. Então, quando eu faço este movimento, existe o risco de crédito, que é um dos primeiros. Qual é o risco de crédito neste caso, Milena? A Petrobras chegar para a Milena, para todos os investidores, e falar assim, gente, bye bye, so long, farewell, não tenho dinheiro para pagar vocês. É o famoso risco de crédito. Aí. Ou seja, a empresa entrar com uma solicitação de pedido de liquidação extrajudicial, um pedido de falência, que a gente, num passado não muito distante, teve os exemplos de Light, de Americanas aqui no mercado de renda fixa local, né, aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro risco, é o risco de crédito. Outro risco que o investidor tem que estar muito consciente, gente, é o risco de liquidez. O que que a gente fala de liquidez, né, Tiago? A gente fala que você comprou um papel com vencimento final em 10 anos. Você pode, em alguns momentos, ser oportunista e ser oportuno você sair antecipadamente com ágil? Sim, mas às vezes não. Então, o risco de liquidez comprei um papel de uma empresa que não tem muito movimento, não tem muita procura. Então, comprei um papel para 20 anos. E essa empresa, ela não é uma empresa tão grande. No momento em que eu preciso, antes dessa data de vencimento, o mercado e o papel não tem liquidez, ou seja, não tem o compra e venda. Não tem a ponta vendedora, mas não tem a ponta compradora. E isso é o risco de liquidez. Então, muita atenção aqui, gente. Quando a gente compra um papel de dívida, sobretudo dívida de crédito privado, ou seja, eu estou emprestando meu dinheiro para uma empresa,
para vencimentos muito longos, o ideal é que eu possa expor neste papel o tamanho do meu dinheirinho que eu possa pensar até o vencimento. Se eu sair antes com ágil, porque esse mercado é excepcional para esses movimentos e a gente aproveitar esses movimentos, mas isso é um up, isso é como é que a gente fala assim, é um upside, então é um a mais, não é a regra. Então, o risco de liquidez, o que é a liquidez? É na hora que eu precisar, eu posso ter aquele dinheiro na minha conta. Só é meu com ganho ou prejuízo depois que ele creditou a minha conta. Então, o risco de liquidez ele está envolvido nessa sistemática. Qual é a empresa? Se é uma empresa grande o suficiente, se é uma empresa que tem muita procura, que tem ponta compradora, ponta vendedora, com muita frequência e com volumes elevados. Então, por isso que a gente tem uma curadoria, não é, Thiago? E a gente sempre fala aqui em boas empresas, bons ratings de crédito, para que o investidor fique mais seguro em relação a esse risco de liquidez. Outro risco que a gente fala é o risco sistemático. Então, por exemplo, gente, em um caso como teve 2008, quando teve subprime nos Estados Unidos, que tudo caiu, quando acontece algo sistemático que não está ali, não está considerado no mercado e é algo que pega todo mundo de surpresa, como foi o caso da Covid. Então, todos esses casos, todos os preços caíram. E quando a gente tem um movimento de muito temor, que são esses movimentos que a gente chama de risco sistemático, não é interessante você sair. Se você sair, normalmente você vai perder muito dinheiro. Então, o resumo da ópera, Thiago, e aqui para todo mundo que está aqui com a gente, é quando a gente vai contratar e quando a gente vai emprestar o nosso dinheiro para um prazo mais alongado, 3, 4, 5 anos, 10 anos, isso é muito bom. Quanto mais tempo eu tenho com uma taxa boa, isso é bom para mim, porque eu terei por muito mais tempo uma boa remuneração sobre meu capital. E estamos no Brasil, a gente não pode deixar de lado que a média de ganho real aqui no Brasil é entre 5, 5,5. Hoje, existem papéis que estão remunerando IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, IPCA mais 7. Então, isso significa, no longo prazo, 10, 15 anos, 5 anos ou mais, uma diferença gritante em relação ao CDI, que é uma média de 10% ao ano. Então, ter uma carteira diversificada, aonde eu, enquanto investidor, vou buscar entender o que eu preciso ter no curto prazo, reserva de emergência, ou seja, já passei pela reserva de emergência. Aí eu vou ter a minha reserva de curto prazo e vou montar as minhas reservas de médio e de longo prazo. Sim, eu tenho que ter uma porção e um percentual ali de crédito privado, mas eu tenho sim que ter a responsabilidade de entender qual é o volume do meu dinheiro que eu posso levar para um prazo maior, tendo em vista os riscos de liquidez sistemático e principalmente ali de crédito, que dado taxa de juros muito elevada, a gente tem olhado bastante para esse risco de crédito, de modo a proteger o investidor, né, para que ele faça realmente as melhores escolhas. É isso aí. É o que a Milena colocou muito bem, gente. É mais uma ferramenta que a gente utiliza para diversificar a nossa carteira. Diversificação Sim. Traz segurança e maior rentabilidade. Por isso a importância. Eu costumo dizer, Milena, que os investimentos são como várias ferramentas e peças de encaixe de um quebra-cabeça. E a gente vai juntando essas peças, construindo a nossa carteira. E com essa diversidade que a gente tem ali, a gente consegue maior rentabilidade e uma segurança maior. Então, como a Milena falou bem, o risco de crédito ele pode ser minimizado através da análise daquela empresa. A gente faz isso muito bem aqui no Apsa, a XP também sempre nos apoia muito com isso. Então, você estruturando, estudando aquela empresa, diminui o risco. E a questão do risco de liquidez acontece realmente. Só que também tem o outro lado da moeda, como o Milan falou. Se você utilizar a marcação a mercado, você pode ter um plus nisso aí e ganhar mais dinheiro nesse investimento. Tem um dos nossos
sócio lá de Recife, o Léo, né? Ele ensinou muito sobre isso, sobre marcação a mercado, e aprendi demais. E realmente dá para ganhar muito dinheiro você fazendo marcação a mercado, trabalhando esses investimentos, a saída dele. Isso é muito importante e faz toda a diferença. Helena, aproveitando, vou falar E aí, brevemente aqui. Vai falar, Tiago, eu vou adicionar uma pitadinha vai falar. sobre marcação a mercado, porque o que que acontece normalmente quando o investidor ele não lida com isso, ao contrário de nós, né, que estamos aqui no mercado o tempo todo. Normalmente, quando acontecem essas taxas muito altas, o investidor ele fica cabreiro. Então ele fica meio que entra no modo desespero. É igual quando a bolsa cai muito, os indicadores caem muito, mas a empresa está super boa, ele fica com medo de comprar. Né? E mesma coisa acontece no mercado de renda fixa. Então, quando a gente enxerga esses momentos onde os juros estão muito mais elevados do que é a média histórica, eu tenho que comprar. Por quê? Porque será mais natural que eu aproveite um movimento de queda de taxa de juros que não será, de acordo com o Boletim Focus de ontem, não será tão longo, será a partir já do ano que vem, e 2027 a previsão e perspectiva é que Selic volte ali para o patamar de 10%, então se eu estou comprando hoje um título e ele já vai me garantir 12,5%, 13%, na perspectiva de médio prazo, 2027 para frente, eu poderei sair com ágio. Então, deixem esses medos de lado, gente, porque quando a gente enxerga os movimentos que são muito atípicos, isso significa oportunidade. Então, é um apelo aqui que eu faço, só para que o investidor ele tenha mais cabeça fria para ele entender o que é discrepante, o que está muito além do que é o normal do mercado e ele aproveitar essas movimentações. É isso aí, perfeito. Aproveitando, vou falar rapidamente aqui nossa agenda, Milena. Gente, para quem é de Salvador, nós temos dois eventos que são imperdíveis. Dia 11 de junho, lá no Tomé de Souza, no nosso auditório. São vagas limitadas. Nós vamos ter um treinamento sobre alavancagem financeira com segurança. Estamos trazendo alguns especialistas e vai ser fantástico. Se você tem interesse, entre em contato comigo aqui, que eu vou garantir a sua vaga, tá certo? Nós temos também um treinamento dia 5 em Maceió, que vai ser um treinamento de proteção patrimonial. Gente, o ABS trabalha também com educação, né? A gente vai alavancar o seu patrimônio e vai proteger ele também. E dia 5 é o dia da proteção patrimonial que ocorrerá em Maceió. Se tiver alguém de lá, entre em contato que a gente vai conseguir também uma vaga para você. São pouquíssimas vagas, entre em contato. Eu não posso deixar de falar o evento também dia 5 aqui em Salvador. Eu e meu parceiro Felipe, nós vamos falar sobre planejamento financeiro, o caminho para a liberdade. Nós só temos agora 4 vagas, viu, Milena? São apenas 4 vagas. Então, garanta a sua agora, você que é de Salvador. E é um treinamento nível altíssimo, coffee break, network, muito conhecimento de qualidade. Então, não perca e faça a inscrição, entre em contato agora. Só temos 4 vagas e uma delas pode ser sua. Continuando aqui. Ferramentas indispensáveis, não é, Thiago? É isso aí. Ferramentas indispensáveis. Continuando aqui, eu tenho uma cliente que ela é muito querida, só que ela não gosta de pagar imposto. Mas quase ninguém gosta, né? E daí ela fala, Thiago, eu quero alguma coisa para não pagar imposto. Como é que eu faço daí? E daí eu coloquei uma pergunta pensando nessa nossa cliente muito querida. São debêntures incentivadas e qual é a grande vantagem de investir nelas? Vamos lá. Bom, gente, renda fixa. Existem os papéis de renda fixa isentos e os papéis de renda fixa não isentos. Os papéis de renda fixa não isentos entram título público e entram bancários, os CDBs. Os isentos, existem algumas modalidades, LCI, LCA, alguns CRAs, alguns CRIs, e no caso das debêntures, a Lei 12.431, se não me falha a memória, de 2011, não lembro agora se foi 2010 ou 11,
trouxe essa lei como forma de beneficiar o investidor pessoa física com a isenção de imposto de renda quando comprarem dívidas com objetivo e objeto dessa dívida para infraestrutura. E assim nasceu o benefício fiscal para as debêntures de infraestrutura. Então, quando uma empresa ela quer captar recurso para um projeto de infraestrutura, um saneamento, que foi uma evolução dos FIPs e ES, isso em 2010, o governo traz isso como lei para garantir a isenção e o benefício fiscal de não tributação sobre os juros, sobre os ganhos de quem fizer parte desses projetos com objetivo de infraestrutura. Então, o governo traz isso como lei que beneficia tanto as empresas, ou seja, foi um chamamento do governo para falar assim, ô empresa, eu preciso que você faça projetos baseados e voltados para a infraestrutura. Então, qual o benefício que eu vou te dar? Eu vou te dar um benefício de você ter benefício fiscal. Como que você vai repassar isso? Então, para o investidor, pessoa física e jurídica, tá, Thiago? Porque as debêntures de infraestrutura, elas trazem o benefício de, na pessoa física, ter isenção de pagamento de imposto de renda, e na pessoa jurídica, essa alíquota de imposto de renda ela é reduzida para 15%. Então, o que é uma debênture normal? Não, uma debênture que não seja de infraestrutura. Ela vai ter aquela reguinha normal de todo o CDB, tá? Ou de título público. Até 180 dias, 22,5, 181, e vai naquela 22, 20, 17,5, e a menor alíquota de imposto de renda depois de 2 anos, 721 dias, na alíquota de 15%. As debêntures de infraestrutura, eu, investidor, pessoa física, não pago imposto de renda at all. E na pessoa jurídica eu tenho um benefício fiscal de sair de 22,5% para 15%. Então foi um belo de um incentivo dado por parte do governo, isso em forma de lei, na 12.431, aonde garante esse benefício fiscal. Então, hoje, o investidor, pessoa física, ele tem as LCIs, ele tem as LCAs, os CRAs, os CRIs e as debêntures incentivadas. Então, para quem gosta aí de ter uma rentabilidade maior, porque não vai pagar o IR, as debêntures são uma opção. Sempre lembrando que nunca é uma recomendação. Entre em contato com o seu assessor, entre em contato comigo, entre em contato com Milena. Alguns dos nossos assessores estão aqui também na live, entre em contato com eles e converse sobre as debêntures e se é de acordo com o seu perfil, você pode investir. Mas é uma possibilidade também. O que a Milena falou, eu acho que é uma grande sacada do governo, acho super interessante e apoio isso, é incentivar essas debêntures, porque essas áreas, elas ajudam no crescimento do país. Então, nada mais justo, né, do que incentivar o investimento. Se você está me dando isenção de imposto de renda, eu estou incentivando você a fazer um investimento nessa debênture para ter um ganho real maior. E eu vou estar ajudando o crescimento do nosso país. Isso é super interessante. Mariusz acabou de entrar, ela é uma das pessoas que vai estar lá em Maceió. Grande abraço. Dia 5, gente, não perca, pouquíssimas vagas, proteção patrimonial. A gente já tem alguns clientes lá inscritos da minha carteira, então vai ser fantástico. Milena, vamos falar agora um pouquinho sobre FGC. As debêntures têm coberturas de FGC? E para te matar duas perguntas, já está chegando no final. A live hoje é curta, como eu falei, a gente tem alguns compromissos depois daqui. Então, a debênture tem cobertura do FGC? O que seria uma garantia real de uma debênture? Vamos lá. Debêntures não possuem fundo garantidor de crédito. Quais são os produtos? Os famosos CDBs, LCIs, LCAs, né? Os produtos bancários possuem um fundo garantidor de crédito. As debêntures, os CRAs, os CRIs, quando a gente fala de crédito privado, não existe essa função do fundo garantidor de crédito, tá? Então, como que a gente vai construir uma carteira de crédito privado em debêntures que balanceie essa relação risco-retorno para o investidor? A gente vai buscar qual é o emissor, rating de risco e quais são as garantias. E aí é muito importante
A gente que tem essa função, né, por obrigatoriedade, mas a gente olha sempre o regulamento, o prospecto e quais são as garantias que estão por trás daquela emissão daquela dívida. Quando uma empresa ela emite uma dívida, é como se fosse eu, por exemplo, vou pedir um dinheiro para o Thiago e eu vou falar assim, Thiagão, é o seguinte, tu me presta um dinheiro, mas o meu carro eu vou passar para o teu nome, tá certo? Você tem a garantia do meu carro, você tem uma garantia real, mas eu preciso desse dinheiro levantado porque eu tenho outro projeto ali e eu preciso ter cash, eu não tenho cash, mas eu tenho um carro. Você aceita essa troca? Então, existem algumas garantias que essas garantias, elas estão em contrato, elas estão em prospecto de cada emissão de dívida de crédito privado das empresas que emitem dívida que a gente chama de crédito privado. Então, quando a gente vai olhar o regulamento, o prospecto, quando a gente vai ler todo o material, a gente vai entender quais são as garantias, se tem garantia real, se não tem garantia real, se tem garantia fiduciária, se não tem, se tem garantia de aval dos sócios proprietários daquela empresa, se tem garantia por parte de outra empresa que faz parte do conglomerado. Então, cada emissão de dívida, quando a empresa ela vai a mercado para captar recurso, ela tem que dizer para o mercado, pô, eu vou pagar esses juros para você, mas olha só, você pode, eu não vou ter que te pagar 18% ao ano, porque eu tenho uma garantia real aqui. Então você tá garantido aqui, embora essa garantia ela passe a ser executável no caso de uma recuperação, uma solicitação de recuperação judicial. Então, não é porque tem aquela garantia ali, que se a empresa pedir uma recuperação, entrar em um processo de recuperação judicial, você tem a garantia daquele recebimento, você vai entrar na fila dos credores. E não ter o fundo garantidor de crédito, se o investidor é extremamente conservador, eu prefiro que ele fique entre crédito bancário, que existe o fundo garantidor de crédito, e título público, porque é risco país, do que ele se aventurar sem ter uma assessoria, sem ter uma pessoa que o aconselhe a comprar os papéis que fazem parte ali da relação risco e retorno que ele percebe e que ele tem intolerância, tá? Então, não existe fundo garantidor de crédito, o que existe é um compromisso com a empresa e aonde ela define em prospecto e em regulamento quais serão os ativos dados em garantia, o que ela traz de garantia para aquela emissão de dívida, tá? Mas essas garantias não significam que você, enquanto credor, tenha garantia real daquele compromisso, daquele pagamento de juros, daquela amortização acontecer até o final do contrato, porque existe o risco de crédito privado. Então, sim, a gente olha as garantias, mas como a gente teve o caso de Americanas e Light, que não estava ali no escopo, sobretudo Americanas, a gente não pode falar que uma garantia dada em um prospecto ou em um regulamento de uma emissão de dívida privada, ela vai ser cumprida à risca, né? Tem todo um processo e a gente entra na fila dos credores normalmente, depois de funcionário, entra lá no finalzinho dessa fila de credores, o credor de emissão de dívida, ele fica lá no finalzinho, viu, Thiago? É isso aí. Agora, tem um lado bom. Tudo na vida tem um lado bom, né? Sim. Como a gente sempre fala, o mercado financeiro ele é um equilíbrio entre o risco e retorno. Quanto maior o risco, maior tem que ser o seu retorno. Quanto menor o risco, teoricamente, menor o retorno. Então, essas emissões, elas sendo bem analisadas e você se expondo com uma pequena parcela do seu portfólio, da sua carteira, não é botar uma parcela muito grande, colocar uma pequena parcela. E isso tudo, essa escolha da quantidade, do quantos por cento vai colocar, vai muito de você. É você que vai ter que responder isso, junto com o seu assessor e junto com o seu perfil do investidor. Mas, teoricamente, por ter um risco um pouco maior, o retorno também vai ser maior. Hoje foi uma live curtinha, gente. Agradeço demais a presença de todos. Hoje tem um evento em Fortaleza. A Milena vai estar participando aí, um grande encontro, algo incrível, na minha opinião, pelo menos. E a gente vai acabar a live um pouquinho mais cedo. Repassando nossa agenda,
Dia 5, quinta-feira, nós temos um evento à noite em Maceió, com Mariucci e um outro especialista da XP sobre proteção patrimonial. Pouquíssimas vagas, entre em contato. Dia 5 também nós temos evento aqui na Bahia. Nós vamos falar sobre planejamento financeiro, um caminho para a liberdade. Eu sou uma das pessoas que vou ministrar, o outro meu colega Felipe, e esse encontro só temos 4 vagas. Uma pessoa falou comigo aqui agora, então só são 3. E não tem oportunidade que vai ser fantástico, viu, Milena? A gente está preparando muita coisa. Tem um excelente coffee break, um papo interessante, uma oportunidade de network, vai ser muito legal. Espero todos vocês Tenho quinta-feira aqui na certeza. Bahia. E dia 11 temos também um evento aqui na Bahia sobre alavancagem patrimonial, tá certo? Milena, vou dar para você Maravilha. falar Posso as últimas fazer palavras. vou fazer um jabá aqui, já que você falou dos eventos Isso aí, aí, né? isso aí. A gente proporciona aí um caminhar ao longo da vida profissional de muitas pessoas, né? Em todas as unidades do ápice, estamos também em processo de contratação e de formação de profissionais. Então, aqui em Fortaleza, no dia 14, a gente participará de um evento em conjunto com a XP. Quero convidar todos aqui que querem entrar nesse mercado, conhecer um pouco mais desse mercado. Será no Espaço XP, inclusive hoje estou aqui, será no Espaço XP no dia 14, que é um sábado, um dia inteiro. Então, primeiro caminho, Muito legal. entre no site da Melver ou nos procure para saber como que será esse evento aqui em Fortaleza, onde você vai conhecer tudo sobre o que é ser assessor, como que funciona a assessoria de investimentos, quais são os caminhos. Então, a gente está muito empolgado em fazer parte desse processo também, porque a gente investe em investidores do futuro. Então, a gente forma também essas pessoas para que elas estejam prontas e aptas para poder aconselhar os investidores aí de plantão. Gente, quem está assistindo essa live gosta de mercado financeiro, gosta de ajudar outras pessoas, é um apaixonado de pessoas como a gente, vai lá, que vai ser fantástico. Eu sou testemunha disso, Milena. Eu vim desse projeto, do projeto Prepara Aí, e se você for lá, você vai ter contato com as pessoas maravilhosas que é a Milena, e também vai estar exposto a um ambiente de crescimento. Então vai lá, comparece, vai ser fantástico. Nossa profissão, ela é linda, que você ajuda as pessoas a investir melhor e a crescer financeiramente, né? Então, é isso aí, gente. Agradeço muito a audiência de todos, a presença de todos. A live vai ficar salva tanto no meu Instagram, como no Instagram de Milena. E a gente vai divulgar aí outras lives, a gente vai estar trabalhando junto, trazendo conteúdo de qualidade, né, Mi? Sempre trazendo mais Sim, e tem melhor. um presentinho, tá, Tiago, aqui para todos que estiveram conosco. Mande um direct para mim e para o Tiago, que a gente montou aqui um PDFzinho com as regrinhas, o que é debênture, para você tentar ter mais informação de qualidade, te ajudar aí nas suas decisões, porque investir em educação financeira vai te fazer bem, você vai ter um futuro mais rico e próspero, e a gente vai dar esse presente para todos que entrarem em contato com a gente. Manda um direct para o Thiago, manda um direct para mim, que vocês vão receber esse presentinho nosso. Melhor impossível, né? Nós estamos entregando o ouro, então é isso, gente. Muito obrigado por essa noite. Mi, um grande abraço, uma excelente noite e nos encontramos na próxima semana. Estaremos juntos aí trazendo um novo tema. A gente vai sempre trabalhando algo melhor para vocês e traga também sugestões dos temas das próximas lives. A gente quer entender o que vocês querem aprender. Então, uma Acho excelente que a gente pode noite. colocar ali uma caixinha, viu, Thiago? Perfeito. Vamos fazer isso? Qual o tema que vocês querem para a próxima semana? Vamos colocar e a gente quer escutar vocês e quer a sua companhia aqui, tá bom? Grande abraço, gente. Um beijo, Mi. Muito obrigado. Uma boa noite, Obrigada, gente. obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até a próxima.